E se eu te dissesse que existe um livro na Bíblia que a maioria dos cristãos evita, porque ele revela um Deus que poucos querem enxergar? Durante anos, o livro de Levítico foi chamado de cansativo, difícil e até sem importância. Muitos começam a leitura da Bíblia motivados, mas param exatamente ali, no meio das leis, dos sacrifícios e do sangue derramado sobre altares. Mas existe um segredo escondido nesse livro. Levítico não é apenas uma coleção de regras antigas, é um retrato assustador da santidade de Deus e da condição real do ser humano diante dele, depois que o povo de Israel saiu do Egito sob sinais sobrenaturais. O deserto se tornou um lugar de tensão. Deus havia libertado Israel da escravidão, mas uma pergunta permanecia: como um povo pecador poderia viver perto de um Deus absolutamente santo? A resposta veio através de Levítico. No centro do acampamento israelita estava o tabernáculo, uma estrutura coberta por tecidos, ouro e fumaça constante. Ali, a presença de Deus descia. Não era simbólico, não era figurativo. Eles acreditavam que o próprio Criador habitava no meio deles. Mas havia um problema terrível. A presença de Deus era tão santa que qualquer impureza poderia trazer morte imediata. Por isso, começaram os sacrifícios. Animais eram trazidos diante do altar: bois, cordeiros, cabras. O som dos gritos ecoava pelo acampamento, enquanto os sacerdotes derramavam sangue diante de Deus. Cada sacrifício carregava uma mensagem brutal: o pecado custa vida. E então surge uma figura central nessa história: Arão, irmão de Moisés. Ele e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes, homens separados para servir diante do Deus vivo, vestidos com roupas sagradas, carregando ouro no peito e nomes das tribos sobre si. Eles representavam o povo diante do Senhor. Mas Levítico logo deixaria claro uma verdade assustadora: nem mesmo os sacerdotes estavam seguros diante da santidade divina. E o que aconteceu depois chocou toda a nação de Israel. Se você está sentindo o peso e o mistério dessa história, já deixa seu like e comenta: Deus é santo. Porque o que vamos revelar nas próximas partes muda completamente a forma de enxergar o livro de Levítico. O povo inteiro estava reunido diante do tabernáculo. Era um dos momentos mais importantes da história de Israel. Depois de dias de preparação, sacrifícios e consagrações, Arão finalmente levantou as mãos para abençoar a nação. Então aconteceu. Um fogo sobrenatural saiu da presença de Deus e consumiu o sacrifício sobre o altar. A multidão caiu com o rosto em terra. Gritos, choro e temor tomaram conta do acampamento. Não havia dúvida, Deus estava ali. Mas minutos depois, o milagre se transformou em terror. Nadab e Abiú, filhos de Arão e sacerdotes escolhidos, decidiram entrar na presença de Deus, oferecendo um fogo estranho, algo que o Senhor não havia ordenado. Talvez tenham achado que poderiam fazer do jeito deles. Talvez tenham confundido intimidade com liberdade. Talvez pensassem que Deus aceitaria qualquer adoração. Mas Levítico revela algo que poucos querem ouvir: Deus não aceita ser tratado de qualquer maneira. De repente, outro fogo saiu da presença divina, mas dessa vez não atingiu o altar, atingiu os dois homens. Nadab e Abiú morreram instantaneamente diante de toda a nação. O silêncio tomou conta do tabernáculo. Arão observava os corpos dos próprios filhos caídos
diante do Deus a quem servia. E o mais assustador aconteceu em seguida. Moisés declarou: "Foi isso que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim." E Arão permaneceu em silêncio. Nenhuma reclamação, nenhum questionamento, apenas silêncio. Levítico estava ensinando uma verdade dura. A santidade de Deus não era um detalhe, era algo mortal. Mas o livro não falava apenas sobre sacerdotes e sacrifícios. As leis começaram a atingir todos os aspectos da vida: o que comer, o que tocar, como viver, como se purificar, como tratar doenças, relacionamentos, moralidade e até pensamentos impuros. Tudo porque Deus queria ensinar algo ao povo. Vocês foram separados. Não podem viver como as outras nações. E, quanto mais as leis eram reveladas, mais uma verdade ficava evidente: nenhum ser humano conseguia permanecer puro o tempo todo. Era como se Levítico estivesse preparando o mundo para a necessidade de algo maior, algo definitivo, algo que ainda viria. Havia um dia em Israel em que todo o povo parava. Nenhuma festa, nenhuma celebração, nenhuma música. Apenas silêncio, medo e expectativa. Era o Yom Kippur, o dia da expiação. O único dia do ano em que o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. Atrás de um véu pesado estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ninguém podia entrar ali livremente. Se alguém ousasse atravessar aquele lugar sem autorização, morreria. Por isso, antes de entrar, o sacerdote precisava passar por um ritual rigoroso. Ele lavava o corpo, vestia roupas especiais, oferecia sacrifícios pelos próprios pecados. E então, segurando o sangue do animal sacrificado, caminhava lentamente em direção ao véu. O povo inteiro aguardava do lado de fora, em absoluto silêncio, porque existia uma possibilidade aterradora: talvez ele não saísse vivo. Levítico mostra que até o homem mais santo de Israel ainda carregava pecado dentro de si. Mas o momento mais misterioso do ritual vinha depois. 2 bodes eram colocados diante do Senhor. Um deles era sacrificado. O outro recebia simbolicamente os pecados da nação. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os pecados do povo. Depois disso, o bode era levado para o deserto, desaparecendo completamente. Era como se os pecados de Israel fossem carregados para longe. E aqui Levítico começa a apontar para algo profético. Séculos depois, outro homem carregaria sobre si os pecados do povo. Não um sacerdote comum, não um animal, mas alguém que pisaria sozinho em direção ao sacrifício definitivo. Por isso, muitos estudiosos chamam Levítico de a sombra da cruz, porque cada altar, cada cordeiro, cada gota de sangue apontava silenciosamente para algo que ainda estava por vir. E então, Levítico chega ao seu ponto mais profundo: sejam santos, porque eu sou santo. Uma frase poderosa, mas quase impossível de cumprir. Porque quanto mais o povo tentava obedecer perfeitamente, mais percebia a própria fraqueza. E talvez essa seja a mensagem mais desconfortável do livro: o ser humano, sozinho jamais, conseguiria alcançar a santidade de Deus. Se essa história está fazendo você enxergar Levítico de uma forma totalmente diferente, comenta agora. O sangue tem poder. E compartilhe esse vídeo com alguém que nunca conseguiu entender esse livro da Bíblia. Durante séculos, muitos olharam para Levítico
apenas como um livro de regras antigas, mas aqueles que observam com atenção percebem algo impressionante. Levítico não foi escrito apenas para Israel. Ele foi escrito para revelar a distância entre o homem e Deus, e o preço necessário para ir próxima los novamente. Cada sacrifício mostrava uma verdade dolorosa. O pecado nunca foi algo pequeno. O sangue derramado sobre o altar era um lembrete constante de que culpa, impureza e rebelião produzem morte. Mas existe algo ainda mais profundo escondido nesse livro. Mesmo com milhares de sacrifícios, o pecado nunca desaparecia completamente. Todos os anos, o processo precisava ser repetido. Novos cordeiros, novos altares, novo sangue. Era um ciclo sem fim, como se Levítico estivesse gritando silenciosamente: os sacrifícios são apenas temporários. E então, séculos depois, algo mudou a história para sempre. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, declarou diante da multidão: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De repente, tudo começou a fazer sentido. Os cordeiros de Levítico, os sacerdotes, o sangue, o altar, o dia da expiação, o bode enviado ao deserto. Tudo apontava para Cristo. Levítico, o livro que muitos abandonam, na verdade escondia uma das maiores revelações da Bíblia. Porque enquanto os antigos sacerdotes entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, com medo de morrer, Jesus entrou como sacrifício perfeito, definitivo e eterno. E segundo os evangelhos, no momento de sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus estava aberto. Aquilo que parecia apenas um livro de leis se revelou uma poderosa mensagem sobre redenção, santidade e aproximação com Deus. Talvez seja por isso que Levítico assusta tanta gente, porque ele revela algo que o mundo moderno tenta esquecer. Deus é amor, mas também é absolutamente santo. E diante dessa santidade, ninguém consegue permanecer de pé sozinho. Mas a maior mensagem do livro não é condenação. É que Deus, desde o início, já estava preparando o caminho da salvação. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.